Mas olha só, condenado a 17 anos de prisão por ter participado das manifestações do 8 de janeiro, o homem que destruiu o relógio histórico do Palácio do Planalto, doado por Dom João VI, foi solto. O alemão colocou sexto, ele escreveu sexto, que ele achou que eu não ia saber ler o número romano sexto. Escrito sexto mesmo. Ele escreveu sexto mesmo. Eu ia saber, German. O relógio que foi doado por Dom João VI foi solto da prisão nesta semana sem tornozeleira eletrônica. O mecânico Antônio Cláudio Alves Ferreira teve a progressão para o regime semiaberto determinado pelo juiz Lourenço Migliorini Fonseca Ribeiro de Uberlândia, em Minas Gerais, que argumentou que na decisão que o homem cumpre os requisitos necessários para a progressão de regime. Ele estava preso há 2 anos e 4 meses, porém, na noite de ontem, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que Antônio Ferreira fosse preso novamente. Moraes ainda decidiu que o juiz que mandou soltá-lo seja investigado. Segundo o ministro do STF, o juiz mineiro não tinha competência para tomar esta decisão e que o condenado não cumpriu tempo suficiente na prisão para poder migrar de regime. Caivano, vou começar aqui por você. Veja bem, o que ele faz aí na imagem é claramente destruição de patrimônio cultural do nosso país, aí tá aí, ó, claramente. É interessante também, é importante a gente mostrar, no 8 de janeiro aconteceram muitas coisas que até hoje não foram esclarecidas, né, e não foram esclarecidas porque quando a gente tentou investigar, a esquerda tomou conta de toda a investigação e transformou em um circo. Mas depois que essa imagem aí, ele derruba o relógio, na sequência vem pessoas vestidas com camisetas do Brasil e elas levantam o relógio. E isso a imprensa não costuma ventilar. Então, o que daria a entender que, de repente, seria uma suposição e teria que ser investigado, uma pena que a justiça brasileira não leva a sério e não investiga, que grupos mistos estariam no 8 de janeiro. É uma hipótese a ser investigada, uma hipótese plausível e pode acontecer, já aconteceu ao longo da história da ciência política do nosso país, por que não acontecer novamente? Mas é importante que isso fique frisado. Agora, em relação especificamente, Caivano, ao mecânico, o nome dele é Antônio Cláudio. Isso. Vandalizou. Ele cometeu ali um ato de vândalo. Mas ele já ficou 2 anos preso. E aí a gente, de novo, entra na questão da dosimetria das penas e como o Alexandre de Moraes se comporta como dono do país a ponto de peitar outro juiz. Nós não estamos falando de um advogado ou de um jornalista, como ele adora perseguir também jornalistas, ou de um leigo. Não. Nós estamos falando ali de um juiz, em outra instância, claro, que o Alexandre de Moraes se sente dono também. Perfeito, obrigado pela abertura. Vou explicar por que eu estou agradecendo, porque é a oportunidade da gente colocar as coisas às claras. A gente, olhando para essa matéria, pode pensar que o Alexandre de Moraes, o tirano, transformou-se em Alexandre de Moraes, o justo, porque se outras pessoas saíram com tornozeleira, esse rapaz também teria que sair. Bom, para mim, Alexandre de Moraes continua sendo o destruidor do ordenamento jurídico brasileiro. E nessa tacada, sozinho, ele destruiu a Lei de Execuções Penais, principalmente no artigo 112, que eu vou tratar aqui. Ele destruiu a súmula 56 do STF. Ele destruiu a resolução 417 do CNJ, porque a 412 ele já tinha destruído lá em 2023, junto com a DPF 347, que tratava do estado de coisas inconstitucional. O que isso significa? A DPF, foi a que deu razão à criação da audiência de custódia em 24 horas, direito, inclusive, que não foi dado a nenhum dos presos do 8 de janeiro. Isso tem que ficar muito frisado. A Geise colocou muito bem aqui no introito dela a questão da ausência de individualização da conduta. Então ele pegou esse tempo de pena e já cumpriu 2 anos e 4 meses porque a conduta dele não foi individualizada. Porque tivesse sido individualizada, estaria distrita ali ao artigo 163 do Código Penal, que é justamente a questão da destruição de patrimônio público. E ele pagaria por isso. Provavelmente, cestas básicas. Na questão do Migliori, do juiz Migliori, a sentença dele é irretocável e guardou ali a súmula 56 que eu acabei de dizer. Ora, se não tem vaga no sistema judiciário para ele cumprir o regime semiaberto ou mesmo ir para casa com o regime aberto de tornozeleira eletrônica, essa culpa não é do réu.
Essa culpa é do Estado. Então, a pena é a menos gravosa. E era o que tinha acontecido. A sentença dele, a decisão, na verdade, era para ele cumprir o período em domiciliar. Ou seja, todo esse período dentro da sua casa. Ele não ia ter o direito de sair. Não deixa de estar preso? Ora, está preso. Agora, vamos nos ater, então, ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais que eu acabei de dizer. O inciso 1º dela trata dos 16%, que ele acabou de atingir. Ora, atingiu 16%, ele avança de regime, sai do fechado para o semiaberto. Ele muda para o inciso 3º, passa a ser 25%. Olha só, lá está descrito que cabe para crimes cujo cometimento foi com uso de violência ou grave ameaça à pessoa. Quer dizer que o relógio passou a ser uma pessoa? Ou então o patrimônio público passou a ser uma pessoa? Não. A questão é que ele está criando aquilo que ele mesmo chama de precedente. Ele é o destruidor, ele está criando aqui o poupa-tempo do tirano. Ele virou jurisprudência, ele virou doutrina, agora ele cria a precedência que não existe no ordenamento jurídico brasileiro. Tudo isso para se valer para as próximas, muito provavelmente, que todo mundo vai ter que cumprir 25% da pena. Com isso, sabe o que ele faz? E você de direito apoiou, aplaudiu essa decisão aí quando viu a matéria? Ele faz o seguinte, ele vai manter todo mundo preso até o final de 2026. Assim ninguém vai encher o saco na próxima eleição. Tá entendendo o que significa? Compreendeu? Ou quer que eu desenhe? Ana, e a gente está falando do país que tem placa senhor pichador, por gentileza, não piche aqui porque o dinheiro vai ser revertido para a comunidade. É muito comum você andar pelas ruas de São Paulo, principalmente naquelas empresas, em São Bernardo do Campo, que é minha cidade, perto ali da Mercedes, né, tinham muitas montadoras ali, a Mercedes ainda está lá, você vê muito as placas, porque são empresas que tomam quarteirões inteiros, são empresas muito grandes, e aí você tem ao redor ali no muro da empresa a placa senhor pichador, por gentileza. Desculpa interromper, vi várias assim. Não é isso? Então, assim, nós estamos falando do país que trata o pichador mesmo, aquele que polui visualmente todas as ruas. Chama até de arte, né? E chama de arte, né? O que é um completo absurdo, ou seja, a crise também é estética, de senhor pichador. Mas, em relação a Débora, por exemplo, a gente consegue ver que há uma discrepância ali de tratamento e, de novo, Alexandre de Moraes é o dono do país. Geise, na esteira aqui do que o Caivano já estava explicando brilhantemente, graças a Deus a parte jurídica ele esgotou, porque tem hora que é chato, né? É chato. Mas, enfim, ele está, na verdade, todo esse processo, ele tem o objetivo final de condenar principalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro, que representa um outro lado do espectro político, não é? E que estava levando o Brasil para um outro caminho, né? Que nós sonhamos tanto, um caminho sem corrupção, um caminho com uma gestão econômica mais eficiente, um caminho que valoriza a cultura ocidental, os valores ocidentais, né? Da honestidade, da família, da propriedade privada. Então, uma série de coisas que não agradou ao sistema. E toda essa parafernália, todo esse circo é com esta única finalidade de tirar de 2026 um determinado grupo político que hoje é representado em especial pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, quando você tem todas essas pessoas condenadas, em que pese elas possam ter cometido vandalismo, o normal seriam essas condutas serem individualizadas e punir as pessoas pelo que elas efetivamente fizeram. Mas bastava você estar dentro do prédio para ser condenado a 17, 14 anos de prisão. Então, como essas pessoas foram condenadas, hoje precisa-se condenar uma liderança, porque se todo mundo já foi condenado por tentativa de golpe, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, ninguém faz isso sem uma liderança. Então, até para concretizar essas condenações, você precisa de condenar uma liderança. E aí o que o Caivano trouxe é muito significativo, porque cria-se um precedente neste caso aí, de que vai valer para todos os envolvidos
nessa loucademia do golpe, esse artigo é o terceiro, né? Que você falou, de 25% da pena. 112, artigo 112, inciso terceiro. Inciso terceiro, que vai valer a pessoa para sair para progressão de regime, vai valer aí os 25% da pena, o que vai fazer com que todo mundo fique preso até quando? Até o final das eleições de 2020, até após as eleições de 2026. Então você vê esse arranjo aí todo nesse sentido. Agora eu queria fazer um comentário um pouco fora do contexto jurídico e até a questão do juiz também, que a insegurança jurídica está cada vez maior, né? Porque agora os juízes também não sabem se eles vão poder decidir as coisas e podem ser investigados e julgados dependendo de suas decisões. Mas eu fiquei, essa cena em específico, de todas as cenas do 8 de janeiro, ela me dá até uma dor no coração quando esse relógio cai, porque é o patrimônio de todos nós, né? Quando ele derruba esse relógio. E eu fico me perguntando, professor, eu queria saber a sua opinião. Esse relógio está num corredor, junto com um caixa eletrônico. É só no Brasil que um patrimônio cultural... Não, eu tô falando sério. E eu tô achando maravilhosa a tua percepção, porque, tipo cara. assim, não precisava nem ser nesse dia. Tá tão exposto que se passa uma pessoa louca lá, uma pessoa louca, ou uma pessoa normal que tenha um surto de pânico em algum momento. Isso, você tropeça e bate naquilo dali, você tropeça e bate. A gente então, que estava nada. Pensando o que esse relógio está fazendo ali no corredor com caixa Mas eletrônica. aquele cara que visitou uma exposição e sentou na cadeira, isso aconteceu no Brasil? Eu não sei. Não sei, não lembro. Vocês viram esse caso? Não. É o que você está explicando. Alguém simplesmente querer tocar um relógio valiosíssimo E do como ponto de esse. vista da estética mesmo faz sentido. Ele não faz sentido arquitetônico mesmo. Ele está Exato, jogado cara. ali no meio de um corredor. As mulheres têm uma percepção, porque veja, eu estou morrendo de Não, tá, medo é aqui isso mesmo. de ser enquadrado e estar naturalizando coisas de gênero. Mas a mulher, ela tem uma percepção mais ampla das coisas. Ela consegue olhar de uma maneira mais ampla. E é fantástico, porque quando a gente olha, eu não tinha percebido que aquela porcaria cinza, com todo o grau de arte que tem ali, é um caixa eletrônico do lado de um relógio. Ou seja, eles não têm a menor capacidade de entender o valor daquilo. histórico das coisas. Eu não tinha notado isso. É espetacular. Porque quando você olha, se é um relógio do século XVII, provavelmente veio fedendo, porque Luís XIV fedia muito, né? Mas dado de presente pelo relojoeiro ou por Luís XIV, veio para cá. E veio junto com Dom João VI. Não, foi dado para o Dom João VI. Aí Dom João VI trouxe para cá. E ele doou para o Brasil, porque na realidade pertenceria à monarquia portuguesa. Ele doou para o Brasil. Porque quando a monarquia sai, ela não leva Você nada, pensa, né? Ela um só objeto sai. dessa magnitude, dessa representatividade, desse simbolismo, tá ali num corredor onde passa todo mundo. E é o ponto de, olha, se de repente, Caivano, fala para os advogados que estão tratando disso, a possibilidade das pessoas não terem noção do valor histórico daquilo é gigantesca pela imbecilidade do curador. Porque não é possível que um curador diga, não, coloque esse relógio aqui, ele é só do século XVII, veio de Luís XIV, que entregou para Dom João VI, que doou para o Brasil, e um relojoeiro tem um desenho de uma personagem que é um artista e construído por um relojoeiro famoso, ou seja, historicamente, isso é gigantesco. Mas deixa ali, eu acharia que isso é cópia. Eu vou até mais longe. Esse rapaz mesmo, eu não sei se ele tem noção do que ele estava quebrando, porque tudo bem que é uma peça diferente e tal, mas se tá ali no corredor para todo mundo passar mas sabe e qual pegar... é o legal? Sabe o que é o legal, Ana? A tua percepção de que ali estava dentro de um caixa eletrônico, ao lado de um caixa eletrônico, demonstra que ninguém tinha noção da importância histórica, em especial aqueles que colocaram o relógio ali. Porque isso leva a qualquer indivíduo olhar e dizer, não, isso aqui no máximo é algo que foi comprado ali na 25 de março. É algo simples, mas que é bonito, então pode fazer. Isso aí coloca a possibilidade de ignorância desse rapaz. Mas explica a revolta do Alexandre de Moraes, né? Se foi Luís XIV que deu, Luís XIV disputava com ele o Estado, né? O Estado se moar. Não. Quem é que disse isso? Sou eu, Alexandre. Deixa eu só concluir uma coisinha. Mas dá muita dó, né? Lógico. Tão linda a peça. Só para deixar o registro também que já foi restaurado o relógio. Já foi restaurado. Deve estar agora em um novo corredor. Foi para a Suíça, né? Isso aí, foi para a Suíça. Esperamos que ele seja colocado num lugar mais adequado. Deve estar em um né? novo corredor, certamente. Do lado de um caixa eletrônico mais bonito. Caixa eletrônico. Mas eu posso só fazer uma conclusão, porque acabou ficando, tá? São três coisas que, para mim, eu acho extremamente assustadoras que estão aí.
A primeira delas é curioso, porque eu fui educado numa época em que você aprendia a amar pessoas e a usar os objetos. Hoje, não. Você ama as coisas, ama os objetos e usa as pessoas. E isso é um dado que confirma, porque ele está usando este indivíduo para tentar adotar um procedimento jurídico que é ilegal, mas com uma intenção política, como você trouxe, Ana. Ou seja, o cara é irrelevante. Veja, eu não estou dizendo que nós devemos descaracterizar a história ou desvalorizar os objetos históricos. Não, isso tem que ser preservado. Mas em especial com o cuidado do curador, porque o curador é que deveria estar preocupado com isso. Agora, ele quebrou, tem que ser punido pelo ato de vandalismo. Na Rússia, por exemplo, não tem uma parede pichada. Não estou defendendo o regime russo, não é isso. Por qual razão? Porque vândalo pega 7 anos de cadeia. Os vândalos devem ser punidos. Agora, todos os vândalos, não apenas esse. Por que eles não punem aqueles black blocs que passaram aqui na Avenida Paulista quebrando tudo, prédios privados e prédios públicos? Por que eles não punem aqueles caras dos movimentos de esquerda que saem quebrando tudo? Por que eles não aplicam essa rigor para esses indivíduos que são vândalos, tanto quanto os vândalos que tiveram MST, ali no né? o MST em especial? Aí fica aquela grande situação. A Geise, quando ela trouxe o elemento da pichação, tem um dado. Pichador não é grafiteiro. Pichador, ele destrói aquele patrimônio. O grafiteiro é um artista. O que eles fazem? Eles usam o argumento de que os pichadores também são grafiteiros, porque eles estão utilizando a liberdade de expressão para colocar algo que diz respeito aos interesses da sociedade. É mentira, grafiteiro é um artista. Tanto que os grafiteiros, quando vão fazer a sua obra de arte, eles têm autorização. O pichador, não. O pichador é um vândalo. Por que eles não aplicam isso? Isso não, porque não é interesse. O que interessa é deixar a esquerda continuar vandalizando a sociedade brasileira. E para encerrar, que é a pergunta que eu faço. Porra, qual é o poder que o Alexandre de Moraes tem para mandar investigar um juiz que tomou uma decisão? Ora, isso deveria, se tiver alguma suspeita, ele deveria ligar para o Barroso. Barroso, você que é o presidente do CNJ. É você que tem que verificar administrativamente o que ele fez. Agora, como é que ele dá uma ordem direta na revogação da decisão do juiz de eu quero que investigue esse juiz? Qual é o poder que ele tem para isso? Isso não é nem constitucional, nem judicial, não é possível.